Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso podcast e nós temos duas entrevistadas aqui hoje muito especiais. Nós estamos aqui, né, com a Patrícia e a Carla, as duas que são idealizadoras do programa Rota de Cura, né? O Rota de Cura que vem aí promovendo a ascensão consciencial de várias pessoas, mulheres, homens, que vêm chegando aí até a nós, tá bom? E hoje nós vamos aqui trazer um pouquinho dessa história. Vamos entender como tudo isso começou, que projeto é esse, que transformação esse projeto vem fazendo e o que esse projeto ainda irá fazer aqui pelo nosso planeta. Olá, Patrícia! Olá, Carla, tudo bem? Sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast. Dá aqui eu cumprimento aqui o nosso público, dá um oi para o pessoal. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui nesse momento, podendo falar um pouquinho desse projeto, que é um projeto que faz parte da minha missão de alma e da minha missão planetária. Então, falar um pouquinho dele é especial, mas é também agora pensando nisso, né? Pensando em como falar, na forma como falar, eu fico assim, e agora? Você saber e você sentir é uma coisa, mas você colocar isso, expressar isso de uma forma que as pessoas entendam, é outra coisa. Então, esse é o objetivo hoje do podcast, né, Carla? Exatamente. E aí as informações, elas se encontram, né? É legal estar junto e, como a Patrícia falou, na hora que vem a pergunta, nos faz ir lá atrás, quando tudo começou, e reviver tudo isso. Então, é muito legal estar aqui para falar com vocês hoje. Ai, que bacana, que bacana. Com certeza nós iremos nos emocionar hoje com essa história tão bonita aí do Rota de Cura. Meninas, né, Patrícia, Carla, qual a inspiração por trás da criação da imersão Rota de Cura? Né? Como é que isso tudo começou? Foi esse despertar? Como que isso foi tocado dentro de vocês aí, no coração, na alma? Conta um pouquinho pra gente. Então, Val, a gente estava aqui pensando, não foi, Carla? Sim. A gente ia começar por onde? Vamos começar do começo, né? Então, 2021, aquele finalzinho da pandemia, a gente estava fazendo movimentos online, workshops online, e a gente começou a sentir a necessidade da gente encontrar presencialmente, fazer aquela imersão profunda, onde a gente pudesse estar junto e fazendo tudo aquilo que a gente já fazia no online, só que agora presencial. E mais, dentro de uma natureza, dentro de um lugar que pudesse potencializar ainda mais a nossa conexão com nós mesmos e esse processo todo que a gente já fazia online, que o objetivo maior de todo o movimento nosso é estimular as pessoas a estar no caminho da ascensão consciencial com consciência, não é, Carla? Exatamente. E é interessante voltar a pensar nisso, porque vamos para um momento em que nós não podíamos ter esse contato. Então, todo mundo estava, acho que, sedento, né, de ter esse momento, de ter esse encontro. E Patrícia falando agora, eu lembrei no dia que nós começamos lá a receber as pessoas, e foi um encontro muito especial, até arrepiei um pouquinho. Por quê? Porque estávamos nesse distanciamento físico, e o evento foi esse encontro, um reencontro de almas, mas um encontro desse momento de parada, né? Então foi muito importante, foi ainda mais emocionante por conta de tudo isso, né? Muitos abraços, muitos abraços intensos e profundos, porque as pessoas estavam carentes desse contato físico. A gente tinha um contato virtual o tempo inteiro, mas o contato físico nós não tínhamos. Então, foi realmente um encontro muito especial que aconteceu em 2022. 2021 foi todo o movimento que a gente fez de trabalhos online, workshops online, com o trabalho de ascensão consciencial. Ainda não era o nome Rota de Cura, mas a gente já estava na Rota de Cura da ascensão consciencial. E aí a gente começou a fazer esse movimento online e fomos buscar um lugar que tivesse as características necessárias para a gente poder fazer o nosso trabalho presencial. E aí a gente começou a busca, não é, Carla? Sim.
a busca de encontrar esse lugar. Aí procuramos aqui próximo, na Estrada do Coco, né, em Salvador. Vimos alguns lugares muito legais, mas eu disse, ainda não é esse. Ainda não é esse, Carla, vai chegar. E aí, de repente, em uma prece, em uma oração, em uma conexão espiritual, todas nós fazemos, porque no início era eu, a Carla e a Fabíola, que começou todo esse movimento. Sim. Veio para mim um movimento assim muito rápido pelo Instagram, um lugar chamado Piracanga. Aí eu disse, Carla, encontrei o lugar. Esse é o lugar que a gente vai fazer o nosso evento. Mas primeiro eu vou lá, vou passar lá uns dias, inclusive foi no meu aniversário de 2022. Uhum. Fomos lá, passamos 5 dias, o evento já estava programado para novembro. Primeiro evento foi em novembro, e a gente ainda não sabia onde ia ser o lugar. E as pessoas estavam se inscrevendo. Eu digo, mas ele vai aparecer. Foi aí que eu fui para Piracanga, passei 5 dias. Fui eu, a Carla não pôde ir com a gente presencialmente nesse primeiro momento, mas fui eu, o Jonas, a Flávia, o Roberto, a Fabíola e o Ivan. E foi lindo. Quando eu cheguei em Piracanga, eu disse, é aqui que nós vamos fazer a nossa imersão. E mais, é aqui que nós vamos construir o nosso espaço, para que a gente pudesse fazer cada vez mais imersões presenciais, para que a gente realmente pudesse ampliar o objetivo maior desse projeto, que é estimular realmente a ascensão consciencial de forma consciente nas pessoas. Então, o que nos inspirou inicialmente? Exatamente isso. É a gente poder estar presencialmente, porque presencialmente a gente consegue intensificar de uma forma muito mais... Acho que não tem nem como eu trazer a proporção da intensidade que é um evento presencial, com todo o movimento que nós construímos, né? Porque é uma construção, é muito linda, né? Fala um pouquinho dessa construção que inspira isso na gente. E porque também foi muito tempo a gente no online, já trazendo muitos temas, mexendo em coisas muito profundas e que são necessárias serem olhadas de uma forma, né, mais profunda, e o espaço lá dá essa possibilidade. Voltar para dentro de si exige esse contato com a natureza. E tudo isso lá trouxe essa possibilidade. Então, quando Patrícia começou a colocar as imagens, né, eles começaram lá, eu falei, nossa, e fiquei já naquela vontade de ir também conhecer. E quando eu estive lá também, minha primeira experiência lá foi fantástica, passei por todo o processo. Então, foi uma confirmação mesmo, por todos, né? Porque tivemos a oportunidade, eles foram primeiro, eu fui na segunda vez, mas tivemos a oportunidade de comprovar que aquele pensamento que era nosso de proporcionar isso para um grupo, ali era o lugar, e essa realmente era o que a gente estava sentindo, ia se concretizar naquele lugar. E aí, desde então, a gente não parou mais. Desde então, nós já vamos entrar no 4º encontro, isso. Só que agora com o nome Rota de Cura, porque a Rota de Cura da Ascensão Consciencial. É para a gente realmente buscar trilhar esse caminho, e é um caminho muito individual, a gente traz... vamos dizer, workshops, palestras, modulações, a conexão com a natureza, tudo isso é um conjunto de coisas que nos ajuda a trilhar essa rota de cura de uma forma cada vez mais autoconsciente, tá? Mas o nosso objetivo, o nosso caminho é estar no processo de ascensão consciencial, que é algo natural, que a gente já vivencia antes da gente nascer. Quando a gente é fecundado lá na barriguinha da nossa mamãe, a gente começa a estar inconsciente, vamos dizer assim, nesse processo de ascensão consciencial aqui na Terra. Mas antes da gente nascer, a gente já sabe exatamente o que é que a gente veio fazer, né? E como a gente pode fazer da melhor forma possível. E o objetivo, realmente, o que nos inspira nesse movimento das imersões, é justamente a gente poder, nesse movimento presencial, a gente conseguir ampliar ainda mais todo o potencial que, em conjunto, no nosso individual e no coletivo, a gente consegue potencializar esse movimento de ascensão de consciência, de você estar consciente de quem você é, do que você veio fazer e de como você pode fazer, tendo realmente abundância material e espiritual aqui na Terra.
imersão que vai acontecer agora em dezembro, né, do dia 7 ao dia 11, essa imersão, né, a gente sabe que ela une, né, ciência, espiritualidade, tecnologia vibracional, né, tudo fazendo uma conexão com a natureza. Ela vai durar 5 dias, né, e a gente sabe que esses pilares aí, né, eles são importantes. Como é que vocês acreditam que esses pilares eles podem se integrar ao dia a dia das pessoas, à vivência das pessoas? O que elas vão sentir ao sair dessa imersão? É que elas vão poder modificar lá no que elas estão vivendo, né? E trazendo mais equilíbrio, mais paz, mais bem-estar para a vida de quem vai participar. Então, vamos lá. Eu gostaria que a Carla falasse um pouquinho sobre esses pilares. Essa união, porque desde o início sempre foi exatamente esses pilares: ciência, tecnologia, espiritualidade e natureza. Parece ser algo separado, mas não é tudo muito integrado. Então, eu queria ouvir a Carla falar um pouquinho sobre isso. E aí eu vou trazer uma linha de raciocínio, vamos dizer assim, contrária, de reconexão, que eu acredito que constatar como tudo isso funciona em perfeito equilíbrio, né? E para fazer essa reconexão, o ideal é que a gente retorne a essa essência. E para retornar a essa essência, não existe maneira melhor do que a natureza. A natureza trabalha com todos os elementos de uma maneira mágica, sem que a gente fique prestando atenção que agora é esse ou agora é aquele. Então, tudo funciona sincronicamente, né? E nós estamos envolvidos em tudo isso e não paramos para prestar atenção em detalhes, assim. Então, trazer as pessoas para esse lugar, né, que eu falo mágico porque ele está lá intocado, assim, sabe, com tudo que você tem a energia das águas, do rio, do mar, do mangue, a natureza, enfim, você tem todo o ecossistema, né, trabalhando ali o tempo todo de forma muito harmônica, e aí nós chegamos com esse grupo para fazer esse primeiro contato, né, trazer de volta essa essência, essa energia que funciona o tempo todo e que lá vai ser potencializada através desse contato mesmo, com tudo que já existe lá. Espiritualidade é algo que é inerente ao ser também. Nós não podemos separar, mas no momento em que nós nos preparamos e nos reconectamos com a natureza, isso fica muito mais sensível. Nós começamos a perceber muito mais e por isso que vem tantos insights, né? Que são proporcionados exatamente por essa reconexão. A tecnologia que nós falamos, é interessante que eu estava vendo, fiz uma leitura rápida, até comentei com a Patrícia, que existem a separação de mentes, né, da ciência, e essa mais espiritualizada, vamos dizer assim. E o que eu vi na leitura é exatamente o que a gente traz o tempo todo. Não existe separação entre essas informações. E aos poucos a gente percebe que a ciência está chegando para se juntar a esse conhecimento que vai além do físico, né, do material. Então, lá nós temos a possibilidade de fazer tudo isso e vem uma tecnologia, que nós ainda vamos entender muito mais sobre isso, porque já existe um campo com muita informação para chegar. E por que nós não temos acesso ainda? Porque nós estamos prontos. À medida que nós vamos estando prontos, ela vem chegando. E isso está sendo comprovado no trabalho que a gente vem realizando. O equipamento, a Morphos, nós temos a condição de trabalhar tudo isso, não só em análise, como em balanceamentos, né? Como a Patrícia falou um pouquinho. Então, lá é um laboratório, né? Se a gente parar para analisar de fora o que acontece, onde isso tudo está reunido, mas de uma forma consciente, porque eu vou entender exatamente o que cada coisa está ali sendo potencializado, a reconexão que está acontecendo, para que tudo flua. E é por isso que a gente sente mais, é por isso que a gente vai ter, tivemos, né, relatos assim lindos de pessoas que foram em busca, porque a gente sempre pergunta, o que é que você veio buscar, né, se envolvendo num trabalho como esse? E no final a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. Então, é fantástico você ver como tudo acontece, né, sincronicamente. E a grande sacada é eu entender isso.
É eu estar consciente desse processo. Então, eu acho que se eu ficar falando, eu me empolgo, né, Patrícia? Mas eu acho que você está falando bonito, né? Então, isso é que é importante. Então, é só para a gente sintetizar, né, tudo isso lindo que a Carla trouxe. Eu poderia trazer a espiritualidade primeiro, porque a espiritualidade ela envolve tudo, ela engloba tudo, engloba a tecnologia, engloba a ciência, engloba a natureza, engloba nós que fazemos parte de tudo isso. Então, vamos dizer que a espiritualidade, natureza, tecnologia e ciência. Não estamos aqui trazendo uma ordem diferente de importância, não é isso. É só para a gente entender que a gente poderia trazer espiritualidade, tecnologia, ciência, natureza. A gente poderia trazer espiritualidade, ciência, tecnologia e natureza. É só para que a gente entenda que tudo vem da espiritualidade. A fonte de tudo é a espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo experiência material. E o objetivo da ascensão consciencial, que é esse trabalho que nós fazemos, a Rota de Cura é um caminho para a ascensão consciencial. Por isso que a gente mudou o nome e colocou Rota de Cura. Antes era a ascensão consciencial. A ascensão consciencial é o que a gente quer chegar, é aonde a gente quer chegar. E a Rota de Cura é o que vai nos levar, é o que está nos levando aonde a gente quer chegar. Então, é para a gente entender que a espiritualidade é o foco de tudo. É dela que tudo é gerado. Tudo isso. Então, esses 4 pilares, é claro, a gente entendendo essa ordem que eu acabei de trazer, que a espiritualidade vem primeiro, a gente consegue integrar como a Carla trouxe. E a gente consegue viver aquilo que a gente precisa viver numa imersão como essa. E sair diferente, porque todo mundo sai diferente. Sim. Nós temos relatos incríveis, não só daquele momento da vivência, mas o depois, a transformação que a experiência trouxe para a vida das pessoas, a transformação que vem trazendo na nossa vida. Desde 2021, tantos movimentos que estão acontecendo, movimentos muito fortes, muito profundos, não só dessa vida, mas de outras realidades que se mistura nesta vida em relação a relacionamentos, em relação à nossa vida profissional, em relação à nossa questão financeira, em relação à nossa saúde física, a forma como a gente lidar com as coisas, as escolhas, é muito especial. Então, a gente está agora falando um pouquinho da nossa experiência, mas a experiência que cada um tem é única, mas a gente vê no olhar, a gente vê na forma de expressão, a gente vê no depois que as pessoas vão para casa, como é que elas ficam, o que acontece na vida delas de mudança. Então, isso é Rota de Cura da Ascensão Consciencial. Que incrível tudo isso. Muito gostoso ouvir vocês falando. A tecnologia Morpho-Zoom e os protocolos vibracionais personalizados são um diferencial da Rota de Cura. Poderiam explicar aí de forma mais aprofundada, né, como essa tecnologia atua no nível vibracional das pessoas, né? O que causa nelas, o que promove de transformação na vida delas? Né? O que tem de tão especial nessa tecnologia e em seus protocolos? Eu gostaria que a Carla começasse a falar sobre isso. E aí eu complemento, porque eu sou suspeita para falar da Morphos, entendeu? Então, eu gostaria que a Carla começasse a falar e eu vou complementando. Então, eu vou começar como a minha experiência quando eu conheci, né? Eu sempre trago esse ponto, essa história que eu acho muito legal. Então, eu chamava no início a fofoqueira, né? Que eu dizia para a Patrícia, porque ia muito profundo em tudo que eu estava vivendo naquele momento, quando nós marcávamos a sessão, o horário, e ela trazia pontos assim muito específicos do que eu estava vivendo e de coisas que eu precisava olhar, e não só naquele momento, mas depois também. Então, é essa possibilidade de fazer essa análise do nosso campo, não é, né? É total mesmo. Então, traz muita informação. E através dessas informações que às vezes não, né? A maior parte de nós é o nosso inconsciente. Então, traz informações que estão lá guardadas, que precisam ser olhadas e que abrem, assim, um verdadeiro portal para você vivenciar realmente a sua nova realidade, mas buscando a sua essência. Então, nós temos a condição de fazer isso com o equipamento de uma forma muito profunda.
E a cada coisa que a gente vai acessando e vai trabalhando, e aí vem a parte dos balanceamentos, nós vamos conseguindo ir um pouquinho mais. Por isso esse diferencial, né? Porque eu posso receber uma informação sobre mim, geral, olha, você está assim, tal e tal, e eu pego aquilo ali, eu leio, mas ok, vai me ajudar, vai funcionar por um tempo, mas a gente sabe que é um processo, né? E que ele é contínuo, e que as coisas acontecem no dia a dia. Então, com o que eu sei, eu vou tomar uma nova atitude. Tomando uma nova atitude, eu vou ter outras situações que vão acontecer. E como eu vou lidar com tudo isso? Então, fazer esse processo de uma maneira mais profunda, tendo essa análise a todo momento e contínua, né, para fazer todo o acompanhamento, que é por isso que o nome Rota, ele é tão certo assim para o que a gente faz. Eu entendo hoje por que Rota, né? Porque realmente é traçar novos caminhos para que você acesse o objetivo lá, que é essa ascensão, né? Que é trazer a nossa essência para vivenciar aqui. Então, tendo todo esse trabalho através da análise, nós temos a possibilidade de olhar para isso, fazer uma avaliação, trazer a consciência, que é importante, porque eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ter esse processo de mergulho em mim, para poder ir olhar tudo isso, trazer para aqui e, através dessa informação, trabalhar ela através do balanceamento. E os balanceamentos, eles vão ser muito específicos. Então, se eu estou com uma questão de ansiedade, e eu vou lá buscar, não, mas a ansiedade é um sintoma. O que é que está causando essa ansiedade? Como é que eu vou poder trabalhar isso para que realmente isso não interfira? Quando eu comecei, eu trabalhei muito a questão do medo, o medo de me colocar, o medo de me expor, o medo de falar, o medo, né? Então, eu trabalhava, quando a Patrícia perguntou uma vez, eu falei, não, vou trabalhar o medo. E ficamos um tempo fazendo isso. Hoje, quando eu penso lá atrás, no que eu não fazia, como esse medo me paralisava em estar, por exemplo, falando com vocês hoje, eu entendo como é um trabalho que é muito específico, muito profundo e que dá a condição da pessoa seguir realmente essa rota, né? Não ficar estagnada, não ficar parada. E os balanceamentos, eles vão trabalhando isso pontualmente, né? Perfeito. Então, ela trouxe tudo, eu só complemento. A Morphos, ela é uma tecnologia multidimensional. A Carla trouxe algo lá no outro momento que a gente ainda tem muito mais informações, né, a acessar sobre ela, para que ela possa realmente nos ajudar cada vez mais a trilhar esse caminho de ascensão aqui na Terra, trabalhando os nossos dons divinos, nos conectando com as nossas ancestralidades estelares, tendo saúde em todos os níveis, saúde emocional, saúde física, saúde nos relacionamentos, saúde financeira. Então, a Morphos, ela é uma tecnologia que trabalha em um nível dimensional e multidimensional. O que é isso? Dimensional é isso aqui que a gente está vivendo, esses sentidos, é esse corpo, é isso aqui que a gente percebe. Então, como a Carla falou muito bem, ela consegue analisar e balancear, analisar e entender o que está acontecendo, balancear, estimular para que aquilo que está acontecendo, o que não é para acontecer seja neutralizado e o que é para acontecer seja potencializado. Então, ela trabalha nesse nível dimensional e ela trabalha no nível multidimensional, ou seja, dentro desse campo dimensional que a gente está vivendo uma situação, seja ela de ansiedade, seja ela de escassez financeira, seja ela de um conflito, de um relacionamento, seja ela de uma falta de saúde física, dimensionalmente, aonde é que está o problema? É no ambiente que você está? É no seu sistema familiar? É no seu trabalho? É nas suas questões pessoais, da forma como você está reagindo e agindo na vida? Multidimensional. Tem questões espirituais envolvidas, de vidas passadas, vidas paralelas, vida intrauterina, e assim vai, tá? A gente poderia ampliar muito mais. É só para a gente entender a questão multidimensional. Então, a Morphos, ela consegue, através, né, de uma análise, de um balanceamento, mudar tudo isso. Mudar a sua frequência, estimular, na verdade, que você mude a sua frequência para que você acesse quem você é, que você é luz. Você é luz.
Você veio de uma fonte de luz. E o amor incondicional é a base dessa fonte. Por isso é que o projeto da Ascensão Consciencial e o projeto da Rota de Cura, a base é essa, é estimular as pessoas no processo da ascensão consciencial para que nesse processo ela consiga ativar, reconhecer, integrar e expandir a sua consciência crística. E a gente não está falando aqui de religiosidade, a gente está falando da conexão com o nosso divino, com quem nós somos, com a nossa fonte de origem. Então, o trabalho da ascensão consciencial, através da rota de cura, é justamente ajudar as pessoas e a nós mesmos, porque quando a gente ajuda outras pessoas, a primeira pessoa que a gente está sendo ajudada somos nós, a trilhar esse caminho com mais consciência, sabendo exatamente o que eu sou, o que eu vim fazer aqui na Terra, como eu posso fazer com mais consciência para que eu possa ter abundância material e espiritual, porque hoje os maiores problemas das pessoas são os 4 problemas da existência humana: conflitos nos relacionamentos, escassez financeira, falta de saúde física e emocional. Se a gente trilhasse aqui o tanto de problemas e que vem surgindo cada vez mais, que vem trazendo doenças, tanto físicas como psicoemocionais nas pessoas, são infinitos. E desconexão com quem eu sou e com quem eu vim fazer. Esses são os 4 problemas. E o processo da Rota de Cura é justamente ensinar a você entender no nível dimensional e multidimensional como é que você pode mudar a frequência para você trilhar essa rota nesse caminho de ascensão com cada vez mais consciência. Essa alegria que pode estar contagiando, com certeza, as pessoas que estão assistindo esse nosso podcast. Né? Agora, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho para as pessoas que já começaram a ficar interessadas aí em participar dessa imersão nossa do final do ano, já sente que isso é para elas. O que vocês costumam ver, né? O que é comum entre as pessoas que já participaram das outras edições? Vocês disseram aí um pouco atrás que as pessoas voltam para contar, trazem os seus feedbacks. Então, assim, quais são esses resultados mais comuns? Quais são as transformações que as pessoas mais trazem para vocês? Está relacionada a qual área, a qual tema? Né? O que vocês conseguem lembrar disso aí, né, para trazer aqui para a gente? Nossa, a gente tem muitos relatos para trazer. Mas me veio um aqui na mente, que foi no nosso último encontro agora, que foi uma pessoa que vivenciou lá, e ela é veterinária. Mas ela chegou lá, assim, de uma forma assim, sabe? Ela não estava, assim, naquele ancoramento da missão dela. E aí todo o movimento foi acontecendo, e ela foi conversando com a gente, as vivências foram acontecendo, os insights foram chegando, e aí simplesmente, quase ao final, não chegou a ser ao final, ela já saiu, sabe aquela inspiração? Disse, já começou relatando antes da hora de relatar. Antes de relatar, o movimento dela de inspiração em relação ao que ela queria fazer com o que ela já sabia fazer com o trabalho dela. Ela já tinha o trabalho dela, né? Só que ela estava executando uma outra profissão. Então, nesse meio tempo, ela fez veterinária e ela queria muito, muito dar continuidade, mas ela não sabia como. E como ela ia fazer isso, inclusive com a Morphos. E de lá ela saiu com o projeto pronto, com o nome, com objetivo, logo. Com logo, com tudo. E está fluindo super bem o projeto dela. Exato. Ela está tendo super sucesso em todos os sentidos, tanto no nível pessoal, como no nível profissional. E ela foi exatamente nesse processo de transição, né? Saindo de carreira para outro, e essa dúvida, e aquela coisa, o que é que eu faço, como é que eu faço? E ela falou, eu não tinha ideia de nada, e o interessante é que nós estamos falando de relato, mas eu falei, ela começou a relatar antes do horário do relato, porque foi exatamente assim que aconteceu. Então, cada encontro, porque são dias, né? E quando tinha as atividades que era aberto para que cada um trouxesse suas impressões, ela sempre trazia alguma coisa. Então, teve um dia que ela disse assim, vocês não têm noção. E tinha, no momento em que estava sendo feito o trabalho, ela criou a logo dela. Então, ela foi trazendo, tendo insights, e ela estava com um caderno lá, anotando tudo. E no final,
ela tinha todo o projeto que ela demorou muito tempo pensando, na dúvida, perdida, ela conseguiu concluir nesses dias de imersão. Então, foi para a gente assim, um retorno maravilhoso, porque retorno a gente tem, pessoas dando relatos nós temos, mas aquela foi assim, realmente aconteceu tudo ali, naquele momento. E ela hoje está brilhando aí, a gente acompanha o trabalho dela no Instagram, e usando a Morphos e trazendo informações novas todo o tempo, perfeito. Foi, assim, muito legal, muito bom. Esse é um dos relatos, né? Temos bastante Mas relatos, vários. porque a gente já fez 3 encontros, a gente está entrando no 4º encontro. Então, dos 3 encontros, nossa, teve muitos relatos, né? Esse é um que é o mais recente que a gente lembra, mas eu me lembro também do primeiro encontro, 2022. Conceição. Sem falar Conceição, da nossa anciã. Eu falo o nome dela, da outra eu não falei porque eu não fui autorizada, mas Conceição ela libera, entendeu? Mas se for necessário também, a gente traz o vídeo dessa pessoa, trazendo o relato dela, da transformação que houve na vida dela em relação a isso aí. A Conceição, ela chegou, na verdade, ela foi para o evento, vamos dizer assim, aos troncos e barrancos já. Porque ela estava com uma questão na perna. Até antes, né? Que ela já começou mandando mensagem para a gente, nós já começamos a preparar todo o campo, enviar protocolos, cuidando dela, para que ela conseguisse, inclusive, chegar lá. Porque já era uma dificuldade para ela, lembra? Exatamente. E ela chegou lá, ela conseguiu chegar lá, com as modulações que nós estávamos, né, antecipando para ela. Foi liberada pelo médico, porque ela não estava até então. Exatamente. E ela conseguiu chegar. Conta aí um pouquinho do processo da Conceição. E aí ela chegou, estava com um processo de circulação, então ela não conseguia se locomover direito. Tinha uma série de informações médicas e cuidados. Então, ela foi, além de tudo, com uns receios, mas queria muito ir, né? E ela tem 78 anos. Eu acho que é isso. Se eu estiver errada aí, mais ou menos isso. Ou seja, mais de 70. E aí nós ficamos preocupadas, né? Eu estava naquela coisa, a gente organiza tudo, prepara tudo, escolhe, vê a questão dos quartos e tal. E aí nós ficamos pensando, não, se tiver alguma atividade que ela não se sinta à vontade, a gente organiza de outra forma, faz uma atividade para ela aqui. E aí ela chegou. E quando ela chegou, se entrosou com todo mundo, nós recebemos, né, como todo, porque era aquela coisa também, todo mundo se vê na primeira vez naquela ansiedade. E ela chegou e trouxe para a gente, assim, uma lição de força e de disposição que todo mundo ficou impressionado, e ela foi adotada pelo grupo inteiro, porque todo mundo se preocupava com ela. Quando teve a imersão mesmo, foi um exemplo assim que eu falei, será que ela vai conseguir ir? Será que ela quer ir? Né? Nós ficamos no grupo para poder dar todo o suporte. E ela disse, não, eu vou, eu preciso fazer isso, eu vou, e foi, e participou, e entrou no mangue, e fez tudo, foi feito um trabalho lindo com ela lá. E assim, foi para a gente também, quando acontece uma coisa dessa, é tipo assim, é isso que vocês precisam fazer. Tá certo, é isso mesmo, porque não é porque a gente está hoje como organizador do evento, facilitadores, que não surgem as dúvidas e os medos. Eles vêm. Inclusive, considerando essa parte espiritual, né, de interferências e tudo, nós vamos receber inspiração, mas também, às vezes, vem esses pensamentos para meio que desviar a gente da nossa rota. E é por isso que é tão importante viver e sentir tudo isso que nós fazemos, porque isso é que nos dá segurança para fazer. E o retorno das pessoas é como se fosse um combustívelzinho para dizer, é isso aí, continua que está certo. E ela foi, assim, especial. Ela foi, né, uma inspiração. Ela foi uma inspiração e um retorno, assim, maravilhoso do que ela estava vivendo estando ali. E já está se movimentando, né? Porque ela quer ir para o próximo. Ficaríamos aqui um bom tempo falando sobre todos os, né, relatos, todas as histórias, porque foram muitos movimentos, mas a gente lembrou desses dois porque foram relatos assim bem especial. Do primeiro, que a Conceição é o primeiro evento 2022 e do último. Eu queria falar de mais um que foi fantástico, mas esse foi o último. Nós fizemos um evento lá que me veio aqui na memória agora e que foi assim também fantástico. Todos os eventos, a maior parte das pessoas que participam já conhecem o nosso trabalho, já acompanham o grupo. E nesse em específico, que foi o último em Piracanga, ficou aberto lá na página deles para oferecer também para todo mundo que quisesse. E tivemos algumas pessoas fora, né, desse ecossistema, fora
de todo esse grupo e das informações. E aí, dentro desse grupo, que foram acho que 6 pessoas, 7, né? Veio uma pessoa que entrou em contato comigo, né? E ela falou que estava interessada em participar, e eu expliquei e tal, falei algumas coisas. E é uma pessoa totalmente fora, e assim, cheia de algumas questões, né? Não é a palavra preconceito sendo pejorativo, mas é assim, eu não conheço, então. E aí eu conversei muito com ela, e tinham vários detalhes, e um deles era a cor desculpa, das roupas, e ela falou para mim, mas eu só uso cinza e preto, eu não gosto desse negócio de cores, eu não tenho roupa dessa cor, depois que ela já tinha decidido que ia participar. Eu falei, olha, não se preocupa, dá um jeito, mas se você não puder, não tem problema e tal. E ela foi super, estava muito fechada, muito. E depois ela deu o relato dela, dizendo como foi a experiência. Aí ela falou, nossa, eu falei com Carla, e depois quando ela veio com a história que tinha a cor do dia, e não sei o quê, eu falei, nossa, eu acho que não era para participar disso. E foi muito legal o decorrer do processo, não sei se você lembra, que ela foi se engajando, e aí quando ela chegava com a roupa, parecia criança, ela falava, olha, eu tô de lilás, nossa, que legal. E aí eu disse, venha do jeito que você puder, e você vai. E aí ela se entrosou, conheceu um grupo lá que ela ficou super, que eu acho que estão em contato até hoje, trouxe o relato dela sobre como ela era fechada, bateu em questões assim importantes para a vida dela. Ela também estava fazendo um processo de mudança de lugar de onde morava a trabalho, e da dificuldade que ela tinha exatamente dessa relação, né, com as pessoas. Então, foi assim, o relato dela também é muito legal, né? Muito lindo mesmo, e foi assim, mais uma confirmação para a gente, que é para todo mundo, né? É para quem se abrir, é para quem receber aquele. Eu estou aqui olhando na internet, surgiu isso aqui, não é do nada, vamos averiguar, né? O que é isso? E para ela trouxe, né, no relato dela que foi um divisor, assim, para tudo que ela estava vivendo naquele momento. Ela saiu do cinza, do preto e foi para o colorido, para o arco-íris. E a vida dela se transformou e ela começou a adorar as cores. Ela começou a ver brilho e cores em tudo. Nossa, realmente foi. E eu ficava esperando, né, no dia. A gente não falava nada e ficava quieto. Aí, quando ela já chegava mostrando assim: olha, consegui. Tô com essa, hoje a blusa lilás. Foi muito lindo. Foi muito legal. Muito interessante esses casos. Mas nos falem uma coisa. Esses relatos aí, né? Eu sei que são muitos que vocês trariam aqui, mas o que tem assim de comum que vocês percebem que estão assim de dificuldades, de problemas, né? Tem muita gente que chega com ansiedade ou com problemas financeiros. O que vocês percebem que é mais comum, né? Que chega mais pessoas lá nos relatos que acontecem no Rota de Cura. O que elas mais buscam quando elas estão indo para lá? Quais as dificuldades maiores que elas enfrentam? Então, Val, eu vejo que é os 4 pilares, tá? É bem misturado. Não tem algo muito específico. Tem gente que tem conflitos nos relacionamentos, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o marido, ou com o filho. Tem pessoas que vão buscar justamente entender o porquê desses conflitos e ajustar isso na vida delas. Tem gente que está com conflitos internos de não conseguir se integrar, se sentir pertencente, como no caso dessa pessoa que a Carla trouxe aqui, né? Ela não se sentia pertencente. A vida dela era cinza. Imagine, eu não consigo usar cor, eu não consigo, para mim é muito difícil, introspectiva, dificuldade de se expressar. Ao final, ela falava que nem uma tagarela, usava cores, então era uma questão pessoal mais dela, mas que tinha relações com conflitos familiares, com coisas antigas. Tem gente que vai porque está com questões financeiras e quer ajustar as questões financeiras na vida dela. Tem gente que não sabe o que fazer da vida, que às vezes tem uma profissão como esse exemplo que nós trouxemos. Uhum. Tem uma profissão, gosta daquilo que faz, mas não sabe como é que vai realmente se realizar profissionalmente, financeiramente com aquilo. Então, realmente, é algo muito mesclado. É como se o campo da Rota de Cura da Ascensão Consciencial, ele abre para tudo, para você ajustar tudo. Então, não tem algo que, se você me perguntar assim, é mais isso ou mais aquilo? Não, é para tudo e é para todos. É para aqueles que conhecem um pouco sobre tudo isso que a gente traz, sobre espiritualidade, sobre tecnologia, sobre ciência, sobre física
A alma é que sabe. Então, a alma é que conduz. A alma é que diz assim, ó, opa, esse evento aqui, ele vai estar me ajudando a despertar e a saber quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Então, não tenho como te dizer, a não ser que a Carla queira trazer algum tipo Não, de... é isso mesmo. A variedade, ela meio que, né, passeia por esses 4 pilares e a origem, né, ou pelo menos a pessoa vê esse ponto como mais importante e chega, às vezes, com esse objetivo, vamos dizer assim. Mas o interessante é que, estando nesse momento e nesse espaço, com essa dinâmica, nós começamos a perceber que a base de tudo é o autoconhecimento, que é a base também desse trabalho e é a base de tudo que nós fazemos, porque sempre estamos buscando trazer as pessoas para essa consciência. Eu só consigo trabalhar qualquer tema desses, que são os pilares e outros, quando eu tenho consciência de quem eu sou. Que a Patrícia falou lá no início. Quem sou eu? Né? O que é que eu quero? Né? Eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter propósito. Então, quando a pessoa chega sem saber nada, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei, já é um motivo para estar ali, sabe? E fazer esse mergulho, indo lá na nossa essência, nas nossas raízes, fazendo coisas práticas mesmo, de contato com a natureza, a gente vai buscando essas informações. E aí você vai ver que o autoconhecimento é o ponto-chave, é a chavinha lá que, né, abre esse cofre com tanta informação que tem no nosso inconsciente, e aí nós vamos passeando por todos os motivos, né, que nos fazem estar nesse lugar, para que isso seja organizado. Não é para apagar, não é para sumir, não é para deletar. É para transmutar, mas trazendo ele, eu sempre falo, né, eu sempre penso que a nossa história é como uma grande biblioteca. Então, cada livro que tem ali, ele tem uma parte de mim, que traz algo que eu vivi, e que não é para ser certo ou errado, é algo que é meu. E isso acontece com todos nós. Nós temos essa biblioteca onde tem todas essas informações e que eu não preciso mais que elas sejam nem um peso, nem que me causem medo, nem que me prive ou me prenda de continuar escrevendo meus livrinhos e colocar lá nas próximas prateleiras, porque ela é infinita. E aí eu não tenho nem condição, né, Patrícia? A gente não tem nem condição de dizer que quando é o último livro. Não existe. Não tenho. Não sei como. Tá? Então, é a gente considerar esse ser, né, que nós somos, sabendo que existe essa essência maravilhosa e que é como aquela velha história que todo mundo fala. Uma cebola que a gente vai tirando as cascas que foram criadas porque foram necessárias para que eu hoje esteja aqui falando com vocês. Então, eu não posso negar nada da minha vida, da minha essência, porque tudo foi importante. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui exatamente agora conversando com Patrícia, com você, e trazendo essa informação sobre o nosso evento. Concorda? Patrícia, Carla, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e eu quero fazer aqui uma última pergunta para vocês, tá? O que vocês esperam, o que vocês pensam, o que vocês vislumbram de futuro para o Rota de Cura? Como vocês conseguem ver o Rota de Cura daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos à frente? O que tem para acontecer aí, para além de uma imersão a cada ano, no final do ano, um encontro, né? Vocês conseguem ver o Rota de Cura maior do que isso? Mais expandido? Em que lugar vocês acham que o Rota de Cura vai chegar? Bom, ele vai chegar onde ele precisa chegar, mas o nosso planejamento, que inclusive já está em execução, é que a Rota de Cura tenha o espaço dela físico, lá em Piracanga mesmo, que é esse lugar especial, que é onde começou tudo. Então, nós já estamos começando a construção desse espaço, que é o nosso lugarzinho, o nosso cantinho do céu na terra, eu chamo assim, tá? Onde todos nós estamos envolvidos, eu, a Carla, a Val, e tem outras pessoas que estão envolvidas também. Então, é um cantinho onde nós vamos estar, vamos dizer assim, ele vai ser todo preparado, desde a chegada, todas as experiências, o lugar de dormir, a horta, o pomar, a alimentação, enfim, ele vai ser todo preparado, modulado, integrado com a geometria sagrada, com os elementos da natureza, enfim, né? Para quê?
para que ele seja, vamos dizer assim, esse lugar que vai potencializar em todos os sentidos, em todos os níveis, dimensional e multidimensional, esse ser realmente atingir esse processo de autoconhecimento, que vai levar ele para a autoconsciência dele cada vez maior, que vai fazer com que ele trilhe a rota de cura dele de uma forma muito melhor, porque quando você está consciente da sua rota, você trilha de uma forma muito melhor, muito mais leve. Não que os desafios não cheguem, eles chegam, mas você vai saber exatamente como agir, você vai deixar de reagir e você vai saber como agir até chegar um momento que você nem vai passar mais tanto para os desafios. Então, onde nós queremos chegar, eu vou falar o que eu sinto, né, e o que já está sendo preparado, primeiro, essa rota de cura física, que é esse cantinho do céu na terra, lá em Piracanga. Esse espaço onde nós vamos ter profissionais, assim como nós, que estão com essa vontade, com essa garra, com essa inspiração de poder realmente ser contribuição para todos os habitantes da Terra que fazem parte de nós, né, que são nossos irmãos, dessa casa que a gente chama de Gaia, que a gente chama de Terra. Então, que esse lugar possa ser realmente inspiração para isso. E essas pessoas que vão estar, que são esses profissionais, assim como nós, vão estar realmente cada vez mais preparando imersões especiais, diferenciadas, personalizadas, para que as pessoas possam trilhar essa rota de cura. Então, a gente quer chegar no mundo inteiro. E estamos iniciando em Piracanga, onde nós vamos estar fazendo imersões, não só uma vez no ano, né, Carla? A gente vai fazer imersão todo mês. Se for necessário, mais de uma vez no mês. Imersões, como eu disse, toda preparada, canalizada, personalizada para você que escolher fazer essa rota junto com a gente. Não é, Carlinha? E aí eu volto para um ponto que eu disse para você. Tem muita informação que está chegando, mas à medida que nós estivermos prontos, muitas ainda vão chegar. E uma delas, né, dentro de todo esse processo, é até onde nós vamos. Porque nós precisamos sentir o que nós estamos fazendo, vivenciar tudo isso, para ter segurança do que nós vamos propor e trazer para as pessoas enquanto facilitadoras, enquanto instrumentos, né? Porque estamos sendo neste momento. E outras pessoas estão chegando. Porque no início a gente pensava, vamos fazer isso, mas como é que a gente vai dar conta? Somos 3. Hoje nós já estamos para 12 pessoas que estão mais assim, conectados a esse primeiro lugar que vai ser preparado. Mas através dele, a partir dele, com certeza, outros vão surgir, outras situações e lugares, e para tomar esse mundo aí, como Patrícia falou, que eu acredito também, mas que aí já estaremos muito prontos para ser esses instrumentos e facilitadores para todas essas pessoas que estão chegando, como a Val, a Denise e tantos outros, para montar essa equipe e fazer isso acontecer, mas fazer vivendo. A gente não vai contratar pessoas para fazer um trabalho, não. São pessoas que estão aqui no ecossistema, que já estão se preparando, nós já viemos nesse processo, como eu disse, estou lá no início, eu fui, né, a cliente de Patrícia, onde eu trouxe a minha experiência. Então, eu falo de como eu fui atendida nesse processo, como eu passei a ser uma moduladora e trabalhar com ele, e hoje trazer para vocês de uma forma muito segura. Então, eu não estou falando aqui do que eu li, estudei para falar. Eu estou falando do que eu vivi, senti, e agora eu posso trazer de uma forma segura e tranquila, e por isso que para a gente é uma diversão, é como dizem, né? Se você faz o que ama, você descobre que não trabalha nem um dia sequer. Então, isso para mim é perfeito. Então, enquanto eu estiver vivendo essa verdade, que para mim é uma verdade, que faz sentido para mim, que traz para mim, né, uma informação que eu posso até não entender ainda, mas que com certeza está no meu campo, como está no de Patrícia e de todos que estão chegando, a gente vai fazer isso de uma maneira tranquila, equilibrada e levando para as pessoas, comunicando às pessoas, mostrando às pessoas o que está fazendo bem para todos nós, né, que já estamos vivenciando o processo. Então, aí tudo vem, tudo flui. E para aqueles que escolherem trilhar essa rota de cura agora, no final do ano, né, do dia 5 ao dia 11 de dezembro,
vai conhecer esse cantinho do céu aqui na Terra. Já está lá em andamento. Porque já está lá em andamento, não está pronto, está programado para final de 2026, nós já fazermos o nosso primeiro movimento das imersões nesse cantinho. Tudo está correndo e vai continuar correndo para que isso aconteça. E quem escolher trilhar a rota de cura na imersão do final do ano agora, já vai fazer parte disso, gente. E falando sobre esse espaço, tem uma coisa que merece ser trazida. Se com a estrutura que nós estávamos, que preparamos e que fazíamos tudo para que vocês, né, quem vem, seja acolhido e que, né, participe de tudo isso, já foi tão especial, imagina um lugar onde toda essa tecnologia, toda essa informação, o nosso ET, para quem não conhece, vai conhecer, cuidando de cada detalhe, Patrícia também, de analisar o terreno, onde é que coloca isso, onde é que coloca, e aqui e ali. Cada pedacinho de todo esse espaço sendo planejado para isso, para essa imersão. Imagina a potência que isso vai ter quando estiver funcionando lá, no nosso espaço mesmo. Eu já sou suspeita em falar, então. Na verdade, a gente tá ancorando a rota de cura aqui, né? Porque ela já existe. Ela já existe, exatamente. Ela já existe no campo espiritual, que eu falei, sim. Que é a fonte, que é a origem de tudo. Ela já está prontinha, se manifestando em uma perfeição. E nós estamos lá. Só que, como nós estamos aqui no físico, a gente está se preparando, ganhando maturidade. Vamos imaginar que nós estamos crescendo. A criança não precisa passar por todos os estágios até chegar na fase adulta. Então, nós estamos passando por essa rota, desse processo de ascensão, para que realmente a gente ancore a rota de cura, e o nome vai ser Vila Bela. Nossa primeira rota de cura é Rota de Cura Vila Bela. A primeira, a primeira, entendeu? Que ela possa realmente se manifestar na perfeição que ela já está se manifestando no plano espiritual. Então, nós realmente somos esses ancoradores. E eu me sinto honrada por isso, por estar fazendo parte disso. Eu realmente sinto que a espiritualidade agora já entra, essas conexões, confia naquilo que a gente está fazendo, porque ela sabe que nós vamos fazer exatamente aquilo que a gente se comprometeu a fazer. E se acontecer da gente se desviar em algum momento, a gente vai pedir ajuda para que a gente volte para a rota de novo. E é por isso que é um grupo, né? Não somos duas pessoas, mas um grupo e que está a cada dia crescendo com essas pessoas que já estão chegando e que também estão sendo direcionadas, porque também vamos falar um momento, eu acho que vale outro momento outro podcast, para falar sobre essas pessoas e a história de cada uma delas. Você vai ver que tem pessoas de todos os lugares do mundo que foram trilhando a sua vida, e eu acredito que para agora se encontrar num lugar lá no interior da Bahia, em Piracanga, no meio do mato, no meio do nada, e trazer outras pessoas que fazem total sentido, que você tenha certeza que não é estranho a tudo que você está vivendo, né? Faz parte da sua vida e de toda a história que a gente está construindo junto, na verdade, trazendo, né, a informação, que ela já existe. Então, é isso. Que incrível tudo isso. Eu cheguei até a ficar emocionada aí vocês falando. Patrícia e Carla, eu gostaria agora que vocês trouxessem uma mensagem final para o nosso público, algo assim que vocês, se vocês pudessem, em uma frase, tá? Ou em poucas palavras, dizer para o pessoal o que seria essencial nesse momento para eles olharem para dentro de si mesmos. E o que vocês indicariam para eles? Né? O que vocês poderiam deixar de mensagens que tocasse cada coração que vai ouvir, que está ouvindo vocês agora, que vai ouvir as gravações, os recortes. Patrícia fala e depois Carlinha finaliza, por favor. Tá bom. Então, bom, pensando em tanta coisa que eu tenho vontade de falar, mas aí veio para mim algo que o meu coração está pedindo para falar agora. Vale a pena acreditar na vida. Vale a pena acreditar no amor. Vale a pena acreditar no ser humano. Vale a pena você se colocar como instrumento de fazer com que as pessoas acreditem nesse valer a pena viver, valer a pena amar, valer a pena acreditar no ser humano. Então,
A rota de cura, a imersão da rota de cura, ela tem essa proposta de fazer você acreditar que vale a pena, de fazer você renovar sua fé nas suas verdades, em você mesmo, no amor, no ser humano. Porque quando a gente está com isso ancorado, toda a nossa rota ela é trilhada de uma forma muito mais leve, muito mais fluida. A gente consegue viver os desafios de uma forma muito mais consciente. Não é que a gente não sinta dor, a gente sente, mas a gente sai dela muito mais rápido e a gente sai muito mais forte. Então, é isso que eu quero trazer de recado. Vem conosco. É um convite para você, para que você venha conosco viver essa experiência que nós já vivemos e a gente sabe que é bom. Então, é por isso que a gente está aqui convidando você a fazer parte disso conosco. Exatamente. Já vem a emoção, já fala tudo por nós. E, continuando no mesmo sentido que Patrícia traz, eu vou trazer uma frase que ela é muito conhecida e que ela ganhou um novo sentido para mim, né? Que a frase é: conhece-te a ti mesmo. E é importante fazer esse movimento. Mas eu vou além um pouquinho. Eu vou dizer: conhece-te e sinta, né? Se permita sentir tudo, né? Vivenciando cada coisa na sua vida. Seja a hora da dor, acolha. Seja a hora da alegria, porque quando a gente vai perceber, tudo passa. Ou dor, ou alegria, a dificuldade, as facilidades, as coisas boas, as coisas, tudo passa. Qual é a diferença? É como eu estou vendo tudo isso. E aí, Patrícia trouxe, eu posso fazer rápido, eu posso fazer com dificuldade, eu posso fazer com mais leveza. E aí nós vamos passando por essas fases, como eu também sempre falo, para vivenciar outras. Mas eu só posso conseguir vivenciar essas fases novas se eu consigo acolher e organizar tudo que vem comigo, toda a minha história, todas as minhas dificuldades, todas as minhas dores. Então, é sempre um convite para que você se escolha você. E a partir do momento que você se escolhe, nós só podemos trabalhar o outro. E esse altruísmo que é tão falado, e o amor incondicional, quando primeiro eu faço isso comigo. Eu não posso dar para a Patrícia o que eu não tenho, não posso dar para o outro o que eu não tenho, eu vou dar o que eu tenho. E eu vou dar para o universo e vou receber dele o que eu der. Então, que a gente tenha esse momento de se escolher, de se organizar, né, vamos dizer assim, e dar para o universo muita coisa boa e acreditar, como a Patrícia disse, que tudo vale a pena, né? A vida, as pessoas, o que muda somos nós e como nós estamos vivendo isso. E aí o convite fica para que a gente se encontre lá e vivencie isso intensamente. Juntos. Exatamente. Porque juntos somos mais fortes. Outra frase boa.